Amém, bom dia, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, como tem que policiar a mente para não falar boa noite, igreja, porque sempre está acostumado, né? Mas vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 ao 9. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus cobradores, porque eu conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Igreja, neste versículo, nesses 3 versículos que nós lemos, nós podemos ver a aflição de um povo. Um povo que foi levado cativo, um povo que foi levado preso para o Egito, por causa da fome, por causa das dificuldades. A um certo momento, a um certo tempo, eles foram bem tratados, eles foram bem alimentados, até porque José ainda era vivo e José era governador do Egito. José tinha prosperado o Egito, mas com a morte de José, com a morte daqueles faraós que presenciaram a prosperidade do Egito através da vida de José, vieram pessoas más, vieram pessoas ruins, pessoas que oprimiram, pessoas que escravizaram o povo de Israel, escravizaram os descendentes de Jacó que moravam na terra de Gozém, aqueles que foram trazidos com honrarias devido serem parentes, na época os pais e irmãos de José, mas que agora os seus descendentes estavam exilados, estavam presos, estavam sendo maltratados. Igreja, todo começo costuma ser bom, todo começo costuma ser legal. É por isso que a Bíblia fala, né? Não é o começo, mas o final. Não é como começa, mas como termina. Porque quando nós viemos para a igreja, o começo é bacana, é fervor, é dedicação, é comprometimento. Mas aí vai passando-se os tempos e nós sempre falamos, sempre nos lembramos de Apocalipse capítulo 3, que fala que o povo vai ficando morno. Acaba aquele primeiro amor, acaba aquela devoção, e aí as pessoas vão começando a ficar, como que eu posso dizer? Fracas, vão começando a ficar preguiçosas, e com isso vão fazendo as coisas de qualquer jeito. Acredito que no Egito não foi diferente, começou bem, mas com o passar do tempo foram vendo dificuldades onde não havia, foram vendo possibilidades que não existiam, porque na cabeça deles o povo de Israel ia se levantar, ia tomar o Egito, e por isso que acontece a matança dos inocentes, onde primeiro é dado ordem às parteiras, para que as parteiras matassem as crianças logo que nascessem, mas elas não conseguiram fazer e não fizeram. E aí vem a ordem para que os guardas entrassem nas casas, pegassem as crianças, jogassem no rio para que elas morressem, e nós conhecemos toda a história, conhecemos tudo aquilo que aconteceu. Moisés sendo separado, Moisés colocado num cesto, para poder acontecer este momento, o momento onde Deus ouve a oração do seu povo, o momento onde Deus
ouve e desce e olha, conforme ele fala aqui, ó, eu vi, eu conheci. Eu vou até ler de novo para vocês junto comigo conseguirem entender. Versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E o que eu quero falar com vocês nesta noite, igreja, a pastora até no final da ministração dela, do início do culto, ela citou um texto que eu vou ler para finalizar. Buscai ao Senhor enquanto se pode se achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A Bíblia fala que os seus ouvidos não estão encobertos para não ouvir as nossas orações, e a sua mão não está recolhida para que não possa nos abençoar. E nós podemos ver aqui que este povo estava em aflição. Esse povo aqui estava sendo massacrado, e vamos falar no que nós conhecemos hoje, naquilo que nós entendemos com certeza, como que eu posso dizer? Com fatos, com via de fatos, pois nós passamos por isso. Entramos num emprego, começamos a trabalhar e começamos a dar lucros para aquele patrão, para aquele senhor que nos empregou. E com o tempo passando, conforme vai passando o tempo, vai acontecendo situações aonde ele começa a te escravizar, onde ele começa a te cobrar mais do que aquilo que era cobrado, a te colocar em situações complicadas, e é nestes momentos que nós devemos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê uma direção, para que Ele nos dê um livramento. Aqui é muito claro o texto onde ele fala, eu estou vendo. Ou seja, igreja, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, todas as circunstâncias que estão te cercando, Ele está vendo. Ele não está com os olhos encobertos, para que não veja as suas lutas, as suas orações. Ele não está. E a Bíblia fala no versículo 8, portanto, desci para livrá-los. Igreja, Deus está descendo, Deus está vindo em nosso favor, para nos ajudar, para nos dar o livramento necessário, assim como foi na vida do povo judeu que estava sendo escravizado, que estava sendo humilhado, que estava passando por muitas lutas, inclusive a perda dos seus filhos, a matança dos inocentes que nós conhecemos. Deus, Ele não está imobilizado para que não possa agir nas nossas vidas. Ele está vendo a sua situação, Ele está acompanhando tudo aquilo que você está passando, mas você precisa acreditar no livramento. E Ele fala, eu desci para livrá-los e levá-los para uma terra que mana leite e mel, a levá-los a um lugar melhor. Todo começo é difícil, todo começo é complicado, todo começo são lutas, mas Deus vai te capacitando, Deus vai te ensinando, Deus vai te dando experiências, Ele vai te aperfeiçoando, eu gosto muito desta palavra, e Ele vai te levando para os caminhos dEle, para a vontade dEle. Só que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nos distrai, aquilo que o mundo nos traz, para que nós sejamos distraídos e percamos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a única coisa que pode nos tirar da presença de Deus somos nós mesmos. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito, trabalhos, macumbaria, feitiçaria, seja o que for, nada pode te abalar, nada pode te tirar da presença de Deus, a não ser as suas
atitudes, a não ser as suas decisões, a não ser aquilo que você toma como decisão, os seus atos. Deus, Ele está atento às nossas lutas. Deus, Ele está atento às nossas fraquezas. Então, quando nós buscarmos ao Senhor, mesmo que nós estejamos presos em uma certa situação, mesmo que nós estejamos presos a uma certa escolha que nós fizemos, esta é a palavra, Ele pode nos ouvir, Ele pode se manifestar, Ele pode nos livrar e Ele pode nos tirar daquela situação e nos levar para lugares melhores. Levar para lugares que muitas vezes tem pessoas desfrutando daquilo que é teu. Pessoas que não têm a unção de Deus, que não têm a promessa de Deus, mas estão lá desfrutando do que é teu. E Ele tem poder para tirar essas pessoas deste lugar e te colocar. E eu posso dizer isso e mostrar isso para vocês na palavra. Vamos ler o versículo 8 inteiro. Portanto, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do eteu, ao lugar do amorreu, do ferezeu, do eveu, do zebuseu. Então ele está dizendo assim, querendo ou não, igreja, para que a gente possa entender, existem pessoas desfrutando daquilo que é teu. Tem pessoas que não merecem estar ali, mas estão. Por quê? Porque você abriu a brecha, você permitiu aquela situação, mas eu sou poderoso para te realocar, para te colocar de volta desses lugares, para te trazer de volta aquilo que eu lhe prometi. Eu permiti um certo tempo de exílio, um certo tempo de escravidão, um certo tempo de aflição, mas te moldei, te aperfeiçoei, te mudei, e agora eu tenho poder para te levar para lá. Mas nós temos que fazer o que, igreja? Buscar ao Senhor enquanto se pode se achar, invocar o seu nome para que Ele possa nos abençoar. E quando nós buscamos, igreja, nós somos achados. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 14, Mateus 7, do 7 ao 14. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Muitos têm entrado por ela, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos têm encontrado. Igreja, aqui Jesus está dando a regra de ouro para as nossas vidas. Aqui Jesus está dando a dica de ouro para o nosso caminhar, para o nosso direcionamento. Ele está dizendo assim: você tem uma necessidade, pede.
Tem falta de alguma coisa? Busca. Tem alguma porta fechada? Bate, porque ela vai se abrir. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate ela se abre. Aí ele até dá um exemplo que todos nós aqui conhecemos. Acho que poucos aqui não têm essa experiência. Eu consigo até citar os nomes das pessoas que não têm essa experiência. Mas 80% da igreja aqui, 90% da igreja consegue saber o que ele está querendo explicar aqui. Ele diz assim: quando o teu filho está com fome e te pede pão, você dá uma pedra para ele? Quem é pai, quem é mãe aqui? O que você faz pelo seu filho? Quando o teu filho te pede um peixe, você dá uma serpente para morder ele? Você sempre vai fazer o melhor pelo seu filho, porque isso é um amor ágape, isso é um amor sacrificial, não é um amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é o amor erótico, é o amor de vontade, de desejo, de emoção. É um amor que hoje você tem para essa folha, amanhã você tem para aquela uva. Porque é um amor erótico, é um amor eros, é um amor, como que eu posso dizer? Muito limitado. Agora, o amor que Jesus está citando ao falar que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre, o amor que ele está usando para demonstrar o tamanho desta passagem é o amor ágape, é o amor de pai para filho, é um amor onde um pai sacrifica a própria vida para salvar o seu filho se for necessário. É um amor sacrificial, não é um amor que passa. O filho pode aprontar, o filho pode fazer, o filho pode pintar e bordar. Para aquele pai, o filho é tudo. Para aquela mãe, principalmente a mãe, porque a Bíblia, quando ela fala assim, sobre Deus se esquecer, ela cita a mãe. Por quê? Porque a mãe carregou aquela criança por 9 meses. O pai às vezes pode ser falho, é difícil, mas pode ser. Agora a mãe dificilmente vai ser, porque a Bíblia fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho? Ainda que ela se esquecesse, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Ou seja, ele falou: o amor de uma mãe para com o filho é tão grande, que dificilmente ela vai se esquecer do seu filho. Dificilmente ela vai deixar o seu filho. Igreja, quando uma moça, na época mulher, lá da Amarela, perdeu a filha dela, eu era jovem, eu devia ter meus 20 anos, 21 anos, acho que se eu tivesse 20 anos, 21 anos, quando ela faleceu, a filha dela faleceu. E durante muito tempo eu bati de frente com ela, porque ela começou a buscar cartas psicografadas da filha dela, ir em centro espírita para poder ter visões da filha dela. E eu, novo convertido, comendo a Bíblia de capa a capa, nossa, mas batia de frente todo dia praticamente. Mas conforme a experiência, conforme o tempo, conforme o estudo, e também, como que eu posso dizer para vocês, acho que a experiência mesmo, essa é a palavra, foi moldando com os anos na minha vida, eu comecei a entender aquela senhora, porque ela perdeu uma filha. E o amor de uma mãe para uma filha não dá para explicar. Eu não consigo amar as meninas igual a Simone ama. Porque eu sou o pai. Eu só fui alguém usado para gerar. Eu fui uma parte importante. Mas a Simone não, ela carregou. Ela deu uma parte dela para aquela criança nascer, assim como todas as mulheres aqui. Então é diferente.
Aí Jesus ele vem aqui e fala assim: vocês que são pais, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, e vocês são maus. É isso que a Bíblia fala aqui? Ó, versículo 11: e se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, somos maus, queremos punir, somos maus, temos pensamentos ruins, somos maus porque somos egoístas, muitas vezes não pensamos na família, muitos pais não pensam na família, muitas pessoas não pensam na casa, pensam em si, pensam nas suas necessidades, pensam somente nas suas vontades e desejos, e esquecem que a partir do momento que assumiram uma família, ela tem que pensar primeiro na família, primeiro na sua casa, depois nas demais coisas, mas somos maus. Mesmo assim, queremos dar o melhor para os nossos filhos, mesmo assim, queremos fazer o melhor para a nossa família. Aí Jesus está dizendo assim, ó: quanto mais o Pai que está nos céus. Por que que ele fala quanto mais o Pai que está nos céus? Olha lá, ó: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Em Deus não existe sombra de variação. O que é sombra de variação? Eu vou explicar para você. Eu prometo para a Rafaela, eu vou te dar um carro quando você fizer 18 anos, ela tem 11, vai fazer 11 o mês que vem. Então eu tenho 7 anos para me programar, mas até lá, tantas coisas podem acontecer, sim ou não? Ela pode tomar algumas atitudes que eu não aprove, e eu falar, não tem carro. Por quê? Porque em mim eu sou mau, existe sombra de variação. Eu vou ponderar se ela merece ou não, sim ou não, não é assim? Eu vou ponderar todas as coisas. Deus não, Ele vai te dar. Quantos de nós não merecemos ser salvos? Mas aceitamos Jesus como Salvador, passamos pela água do batismo, e a Bíblia fala que para que não dependesse de nós, nós somos salvos pela graça. É um favor que nós não merecemos, mas Ele vai nos salvar. É lógico que existem pecados que são para a morte, um deles nós sabemos que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, os outros nós não sabemos, então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, para não sermos deixados de lado. Mas quando Jesus está dizendo aqui, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele está dizendo, lá não existe variação, lá não existe sombra de dúvidas. E o engraçado, igreja, e a regra de ouro, Ele lhe dará bens. Aqui Ele não está falando de saúde, Ele não está falando de tranquilidade espiritual, de paz. Ele está dizendo bens. O que é bens? Aquilo que você deseja, aquilo que é a sua vontade. É uma casa grande, espaçosa? Vou te dar. É um carro bom? É uma moto boa? É uma viagem? Eu vou te dar. Aquilo que você deseja, você me pede, eu te dou. Igreja, eu dei um exemplo meu há um tempo atrás aqui, vou repeti-lo novamente. Já faziam 3 ou 4 anos que eu e a minha família não tirávamos o pé de Rio Preto para viajar, para uma viagem que eu digo assim, para praia, para desfrutar, para passar alguns dias
na água salgada, que é gostoso, que é bom. E primeiro ano passou, segundo ano passou, terceiro ano passou, no quarto ano eu me incomodei. Eu falei, Senhor, fazem 4 anos que a gente não sai de Rio Preto, e não tem condição, esse ano também não tem condição. Mas é a minha vontade, pegar a Rafaela, que é novinha, para a gente ir para a praia. Igreja, e Deus sabe, conhece as nossas orações, conhece os nossos pedidos, e como eu comecei o culto dizendo, Ele está lá e Ele está atento para aquilo que você está passando. Ele estava atento para a escravidão do Egito, Ele estava atento para aquilo que o povo estava passando. Ele está atento para o que você está vivendo. Mas muitas vezes o que acontece? Você acomoda, você permite aquela situação. E a Bíblia fala, Ele pode te dar, inclusive, bens. Não é só paz, não é só saúde, não é só tranquilidade, não é só uma família. Ele pode te dar também aquilo que você sonha para desfrutar, bens. E então Deus usou o meu irmão, falou, Ju, e ele já chegou desse jeito, eu vou fazer uma viagem, e eu já comprei as passagens para você e para sua família, para vocês ir comigo. Então vocês já se preparem para estar viajando conosco em tal data. Se eu não me engano foi na época de um carnaval, há uns 2 anos atrás, eu acho que era. Vocês vão com a gente. E eu falei, meu Deus, que bênção. Mas eu falei, Senhor, a situação está tão difícil, que mesmo eu sendo abençoado lá com as passagens, o aéreo, todas as coisas, para Porto de Galinhas, olha como Deus é maravilhoso, né? Porque é uma boa de uma viagem. Eu já conhecia, mas a Rafaela não. E na hora que eu pensei nisso, eu inclusive pensei nela. Eu falei, mas eu ainda vou ter dificuldade para ficar lá, porque querendo ou não, é um passeio, é uma comida, é alguma coisa tal. Aí uns dias antes da viagem, minha mãe falou, quando vocês vão viajar? Tal data. Ah, passa aqui em casa então que eu vou dar um dinheirinho para vocês. Igreja, me deu dinheiro para nós fazermos lá os passeios, aproveitar, porque eu consigo me segurar, eu consigo falar essas coisas que eu não vou fazer, eu vou aproveitar tal situação que é o que eu posso. Mas o duro é falar isso para as crianças, o duro é falar isso para a Rafaela, que tem 9, na época 8 anos, acho que 9 anos. Igreja, mas o que eu quero deixar claro para vocês? Deus ouve as nossas orações. E Ele sabe aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas nós erramos por quê? Porque nós achamos que nós não merecemos. E na verdade, não merecemos. Na verdade, se fosse olhar, Deus era para fazer como lá em Sodoma e Gomorra, tacar fogo em tudo e destruir tudo. Ou então, como lá na época de Noé, acabar com tudo com água. Se fosse ver a realidade. Mas Ele prometeu que Ele nunca mais faria isso. E Ele não existe sombra de variação. Então quando você pede, você pode não merecer, mas Ele vai te dar. Por quê? Porque Ele é Pai, e Ele não é como nós. Então Jesus está dizendo assim, ó, Ele pode te dar os bens. Ah, mas eu não mereço, pastor, e eu acho que não vai dar. Igreja, a Bíblia fala que Ele é dono do ouro e da prata. Tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então quando nós colocamos as nossas situações diante dEle, é muito fácil para Ele resolver. Só que nós limitamos a ação de Deus. Nós limitamos a forma como Deus age. Eu quero ler alguns versículos bem rápido com vocês, e nós vamos encerrar para nós podermos ceiar. Abra comigo Gênesis capítulo 21, nós vamos ler do versículo 11 ao 19.
Gênesis 21, do 11 ao 19. Pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho desta tua serva eu farei uma grande nação, porque é tua semente. Então levantou-se Abraão de manhã, de madrugada, tomou um pão, tomou um odre de água, deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o seu menino e os despediu. E ela se foi, andando errante pelo deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se à frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo e disse a Agar desde os céus: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta-te o moço, pega-lhe pela mão, porque eu farei de vocês uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu o poço de água, foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Igreja, aqui nós estamos lendo uma passagem do pai da fé, chamado Abraão, o cara que tinha uma fé espetacular, uma fé que tanto é que ele é chamado o pai da fé, a ponto de pegar Isaque lá no Monte Moriá, por ter ouvido Deus falar para ele que tinha que sacrificar o seu filho, e acreditar que Deus poderia ressuscitá-lo, mesmo depois de queimado, porque o sacrifício que ele faria de Isaque seria um sacrifício de holocausto, onde queima a oferta, depois de imolada, depois de o sangue derramado. Nós conhecemos a história. Deus faz a promessa que de Sara nasceria uma nação, e nós sabemos hoje que essa nação se chama judeu, que é o Isaque, mas como a promessa demorou-se 25 anos para cumprir, Abraão se deita com Agar e gera um filho chamado Ismael, que hoje nós sabemos que é a Palestina, que são o povo muçulmano. E quando nasce Isaque, Sara vira para Abraão e fala assim: manda embora Isaque e Agar, não quero mais elas vivendo na nossa casa. Mas como nós lemos aqui a partir do versículo 11, aquela palavra pareceu mal aos olhos de Abraão, porque era filho dele, não era filho de Sara, mas era filho dele, era semente dele. Aquele menino devia ter seus 12 anos já, aquele menino não era um jovenzinho, acredite que ele já tinha uma certa idade, ele já viveu um tempo com Abraão, e Deus conheceu os sentimentos de Abraão. Deus entendeu que Abraão ficou chateado com aquela situação, e Deus fala para ele: Abraão, para de olhar para a circunstância, a Sara não está errada, porque a promessa é no filho dela, não é no filho da escrava, a promessa é em Isaque, não é em Ismael. Pode mandar o menino embora, pode despedir ele e sua mãe, eu vou cuidar dele. Você não vai conseguir cuidar, mas eu posso. E vou falar mais: será uma grande nação, um grande povo, vai crescer muito e multiplicar, e eu vou cuidar. Igreja, Abraão não conseguiria cuidar daquela criança. Abraão estava numa situação muito difícil, porque ele tinha que despedir o seu filho, e ele sabia que o deserto era complicado, o deserto poderia morrer para uma criança, para sua mãe, mas ele confiou em Deus, ele confiou naquele que poderia fazer algo, ele confiou na palavra do Senhor.
E mesmo no momento difícil para Agar, onde acabou a água e acabou o pão, e ela deixa o menino debaixo da árvore e vai um pouco mais distante para não ver o menino morrer. Mesmo no momento de fraqueza de Agar, mesmo no momento onde a Bíblia fala que ela andou errante, ou seja, ela não tinha direção, a Bíblia fala que Deus aparece para ela e fala: Agar, o que você está fazendo, minha filha? Pega o menino lá, vamos caminhar, que eu vou fazer de vocês uma grande nação. Eu não vou desamparar vocês não, porque a semente daquele menino é do meu servo Abraão. A semente daquele menino é do meu amigo Abraão. Eu vou fazer vocês prosperarem. E a Bíblia fala que Deus abriu, 19, que às vezes a gente passa despercebido pelas palavras, e Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. A água estava ali a todo momento, igreja, mas a aflição, a angústia, a luta, a circunstância era tamanha que ela não enxergava o poço de água um pouco na frente. Igreja, o que eu quero dizer para você e para a igreja, para mim também? Hoje nós vamos comer o pão e beber o cálice. E quando nós comemos o pão, que é o corpo de Cristo, e bebemos o cálice, que é o sangue que Jesus derramou naquela cruz, para uma nova aliança, a semente de Jesus entra nas nossas vidas, e é isso quem faz com que Deus se atente para as nossas necessidades, não aquilo que nós somos, mas aquilo que está dentro de nós, não aquilo que fazemos, mas aquilo que Jesus fez por nós. Nós não merecemos nada, mas a semente que está dentro de nós faz com que Deus se lembre, abra os nossos olhos e nos mostre todas as oportunidades para que quem peça receba, quem bata se abre e quem busca encontre. Não é o que nós somos, mas a semente. Não é o que nós fazemos, mas o sangue. Porque quando Deus olha do alto, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê as nossas falhas, Ele não vê as nossas fraquezas, Ele vê o corpo e o sangue do seu Filho, que está vivendo através de nós. Lógico que nós não temos que nos sucumbir ao pecado, nós temos que lutar. A Bíblia fala: resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Nós não temos que sucumbir, mas nós temos que entender que Deus pode todas as coisas. Deus pode transformar as nossas vidas. E por último, Isaías 55:6, que a pastora citou no finalzinho da ministração dela. Grupo de louvor pode vir aqui à frente. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, os homens malignos os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Por que Deus se atentou para a vida de Agar e de Ismael naquele deserto? Por causa da semente de Abraão. Por causa da semente de Abraão. Depois, se vocês quiserem ler de novo lá, Gênesis 21, você vai ver que Deus fala para Abraão: aquele menino é tua semente, e eu vou prosperar ele. Deus olha lá de cima nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, conhece os nossos pecados, e também conhece os nossos sonhos, e Ele tem condição de nos dar bens, Ele tem condição de nos dar vitórias em todas as nossas áreas das nossas vidas, e Ele vai fazer isso não porque merecemos, não porque somos obedientes ou bonitos. Ele vai fazer isso porque hoje nós vamos ceiar. E a hora que Ele olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele vai ver a semente de Cristo
prosperando dentro de cada um de nós. Ele vai ver a semente do seu Filho Jesus Cristo dentro de cada um de nós. E a Bíblia fala que aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos. E aí Jesus fala assim: vocês são pais, são maus, mas sabem fazer o melhor para os seus filhos, porque vocês amam eles, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é muito maior que vocês, que é muito melhor que vocês, que não há sombra de variação. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele é fiel e justo. E tem todo o poder e toda a autoridade, e tem todos os bens da terra para fazer aquilo que você sonha, que você pede. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Não se limite às suas fraquezas, não se limite às suas falhas, mas nesta hora, coloque diante do Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você quer, igreja, aquilo que você sonha. Essa é a hora de você pedir, essa é a hora de você bater, esta é a hora de você buscar. Amém? Jesus estava na casa de um certo homem, comendo, se alimentando, acredito que deveria ser um jantar, e chega uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, e ela roga pela sua filha, e Jesus fala: não dá para pegar o pão que está na mesa dos filhos e dar pros cachorrinhos. E ela fala: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele fala: pode ir, tua filha está curada, tua filha está liberta. Por que tem essa passagem na Bíblia, igreja? Porque o povo judeu acredita que o povo cananeu não tem que ser abençoado, por causa da história de Sem, Cão e Jafé, lá de Noé, lá de trás. Na cabeça deles não tem que fazer nada, tanto é que ela entra e ela é meio que excluída, porque não pode nem aproximar de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles ali? Se pedir, vai receber. Se buscar, vai encontrar. Se bater, a porta vai se abrir. Ela precisava da libertação da sua filha, que sofria com um espírito demoníaco, e ela buscou, ela pediu para Jesus, e Jesus mostrou para todo mundo: não é pelo aquilo que ela é, não é pela descendência que ela representa, ela pediu, e o Pai vai abençoar. Ela pediu, e o Pai vai fazer. Por quê? Porque não existe sombra de dúvidas, não existe variação. Ele vai fazer se você pedir, Ele vai fazer se você acreditar, Ele vai fazer se você buscar. Lembra daquele menino de Marcos capítulo 9, que era lunático? Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, os fariseus e saduceus começaram a rir. Jesus vem e ele fala: se você pode fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus fala: eu posso. Você pode crer que eu posso fazer alguma coisa? Aí o pai fala assim: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu sou incrédulo, não consigo acreditar. E Jesus vai lá e liberta aquele menino. O pai era falho, o pai tinha erros, falhas, mas Jesus mesmo assim curou. Jesus mesmo assim fez. Não é por aquilo que você é por aquilo que Ele é. Não é por aquilo que que você faz, é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário.
não é porque merecemos, é porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Amém. Simone, vem aqui encerrar o culto.